Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa palavra de reflexão está em São João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo de número 14. Hoje nós vamos ler 4 versículos a mais. Um texto muito interessante, maravilhoso, de milagre. Diz assim para nós: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do outro lado, o lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam quase a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Gente, esse texto aqui é depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Será que a gente lê e presta atenção? Aqui o versículo 14. Olha o que diz: esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou. Mesmo depois de ressuscitado, ele estava ali perto dos discípulos. Ele estava vendo a luta dos discípulos. Eles estavam vendo que aqueles discípulos passaram a noite pescando e não havia pescado, não havia pegado nada. E Jesus ali na praia, esperando eles chegarem com o alimento preparado. Gente, que coisa maravilhosa! Aí os discípulos chegam, Jesus pergunta: pescaram alguma coisa? Eles: não, passamos a noite toda e não pegamos nada. Quantos de nós estamos trabalhando, estamos lutando, estamos com a nossa força do braço e não estamos conseguindo nada? E Jesus pergunta para mim, pergunta para você: pescaste alguma coisa? Aquele teu projeto deu certo? A gente talvez nem ouça o Senhor falando com a gente. Quando nós temos os ouvidos espirituais abertos para ouvir Deus falar, a gente fala: sim, Senhor, eu tentei, eu trabalhei, eu lutei, mas eu não consegui. Aí ele diz, ele vem a orientação dada exclusivamente por ele. Faça da outra forma, mas não desista. É porque a maneira que você, que eu, muitas das vezes estamos fazendo, não é a maneira que vai dar certo, não é a maneira que agrada a Deus. Lancem, faça do outro jeito. Aqui no versículo 4, ele diz: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ao amanhecer. Você trabalhou?
No final, Jesus está lá te esperando. Mas você reconhece ele ou não? Aí diz para nós aqui, ó. João explicou que a história não havia terminado. Jesus formou comissão e capacitou sua igreja. A igreja dá continuidade ao ministério de Jesus. Jesus nos capacitou. Jesus formou uma igreja. Jesus quer que nós tenhamos o nosso milagre, a nossa bênção para contar. Sabe por quê? Porque ele está do outro lado esperando. Filho, filha, como está a tua vida nesta manhã? Jesus não permite que seus seguidores naufraguem no fracasso. Se você é seguidor de Cristo, por que está no fracasso? Eu faço essa pergunta para mim todos os dias. Poxa, se eu sou seguidora, se eu amo, se eu temo a palavra de Deus, por que as coisas não fluem na minha vida? Será que eu estou ouvindo realmente a voz de Deus? Aí ele continua, ele perdoou Pedro e nos perdoa também. Amarre seu coração a esta promessa e aperte o nó. Lembre-se das palavras da epístola de João e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque maior é Deus, porque Deus é maior do que qualquer circunstância. Meu querido, Deus é maior. O inimigo, ele tenta de todas as formas nos entristecer, dizer para nós, pare, porque a sua oração não está sendo ouvida. Mentira de Satanás. Continue orando, continue com os teus ouvidos espirituais abertos, os teus olhos espirituais abertos, para de contar as vitórias dos outros e comece a buscar a sua experiência com Deus. Lembra de Pedro? Quando ele viu Jesus andando sobre o mar, ele disse, eu quero também o sobrenatural para a minha vida. Sejamos ousados neste ano de 2025. Às vezes nós contamos o que aconteceu com Pedro, contamos o que aconteceu com tantos outros apóstolos, personagem bíblica. E nós? Vamos viver contando os outros ou teremos o nosso milagre também para testemunhar? Eu quero o meu milagre. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero semear e colher. Falemos com o eterno Deus nesta manhã. Bendito Deus e Pai. Oh, aleluia. Eu oro a Ti, meu Senhor, em Teu nome, Jesus. Eu creio na Tua palavra, eu creio na totalidade dela. Eu creio que assim como o Senhor apareceu ali para os discípulos, a terceira vez depois de ter ressuscitado. Meu Deus, quantas vezes o Senhor tem aparecido a nós de forma espiritual e os nossos olhos espirituais estão tapados, estão fechados, estamos cegos espirituais. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco e nós não temos dado atenção devida, estamos sofrendo. Quantas vezes o Senhor disse, não para de fazer a minha obra, e nós paramos, e nós criamos problemas, e nós ficamos melancólicos, dengosos, temerosos. E o Senhor está dizendo para nós, passe para o outro lado, porque eu estou lá te esperando. Eu tenho alimento, eu tenho abundância. Eu tenho a paz que você procura, eu tenho refrigério para a tua alma. Sou eu que aprovo os teus projetos nesta manhã. Alegra o teu coração, confia mais em Deus. Ele diz que aquele que se aproxima dele não volta de mãos vazias. Às vezes você está com fome espiritual, quando ele é o pão. Está com sede, quando ele é a água. Deus, traga o despertamento para a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que está paralisando na fé. Traga, Senhor, renovo, traga a graça, traga a bênção do Senhor para as nossas vidas. Nos dê um dia de paz, um dia de bênção na Tua presença, que nós possamos estar vigiando e orando, sempre preocupado com a nossa santificação, com as nossas vestes espirituais, com o nível do nosso azeite nas nossas